Fala galera, beleza? Canal Bet Green trazendo mais um vídeo aqui para vocês diretamente aqui do canal novo, Bet Green Oficial, né? Para quem não me conhece, meu nome é Adriano. Grande prazer aí, você que está caindo de paraquedas aqui, seja muito bem-vindo, tá? E hoje nessa rodada de domingo a gente vai estar analisando aqui 12 jogos, tá galera? 12 jogos que eu analisei com muito carinho aqui para vocês. Vamos buscar a melhor assertividade possível e final do vídeo a gente vai ter aquele bilhetezinho pronto da rodada e também logo em seguida ali a gente tem o nosso bingo pra gente brincar, tá? Para quem tá caindo aqui de paraquedas, está conhecendo aqui o canal pela primeira vez, já peço a ajuda de vocês aí para se inscrever no canal. Não esqueça de ativar aquele sininho para estar recebendo notificação de todo vídeo e conteúdo que eu lançar aqui. E se você gostar do conteúdo, deixa aquele like aí para fortalecer que eu vou ficar muito agradecido, tá show, galera? E vamos ao que interessa e vamos para os palpites da rodada, né? E vamos começar aí a nossa análise de domingo. Vamos lá, galera, vamos começar a nossa análise de domingo, né? Antes de mais nada, apresentar aqui o canal novo, né? O Bet Green Oficial. A gente tá aqui com 101 inscritos até o momento, né? Já lancei o primeiro vídeo aí desse sábado, então quem puder aí já dá aquela moral aí, se inscrevendo no canal, deixando seu like e comentando também pra gente poder interagir aí, que é muito importante, tá? Na rodada aqui de domingo, galera, a gente vai ter esses jogos, ó. Vamos ter Campeonato Inglês Premier League, Brasileirão Série A, vamos ter Campeonato da Turquia Superliga, Campeonato Francês Ligue 1, vamos ter Campeonato Italiano Série A, Série B do Brasileirão também, né, a segunda divisão, e Campeonato da Argentina, né? Então nossa grade vai ser mais ou menos essa daqui desse domingão. E vamos começar analisando nosso primeiro jogo, que começa aqui 10 horas da manhã. A gente vai ter aqui Campeonato Inglês Premier League, rodada 32, e a gente vai ter o Crystal Palace jogando em casa contra o Newcastle. A gente vai ver aqui na classificação, antes de mais nada, né? As duas equipes tá bem parei aqui, né? As duas equipes no meio da tabela aí. O Newcastle visitante tá com 42 pontos em 13º lugar, e o Crystal Palace logo em seguida, né, o time da casa aí, em 14º lugar com 39 pontos. As duas equipes matematicamente ainda têm chance aí de brigar por uma vaga na Liga Europa, pelo menos, né? No confronto direto a gente vai dar uma olhada aqui, a gente vai ver que o Newcastle tem um pouquinho de favoritismo, né? São 3 vitórias do Newcastle, uma vitória do Crystal Palace e um empate nesses últimos 5 jogos. Aqui nesse confronto, galera, a primeira opção que a gente vai pegar é a dica mais de um gol e meio na partida, e segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora. Agora o nosso próximo jogo aqui, a gente tem aquele famoso joguinho das 11 horas da manhã do Brasileirão Série A, né? Rodada 11, aí a gente vai ter o Atlético Paranaense contra Chapecoense. Esse jogo aí que promete ser favorável para o Atlético Paranaense, especialmente jogando em casa, né? A equipe paranaense aí, ela tá em 6º lugar com 16 pontos, né? 5 vitórias, um empate, 4 derrotas. Enquanto a Chapecoense está na zona do rebaixamento aí, em 17º lugar, com 8 pontos apenas, uma vitória, 5 empates e 3 derrotas. A gente vai pegar aqui o confronto direto, né, entre essas duas equipes, uma vitória do Atlético Paranaense e 4 empates, né? Então assim, costuma bater muitos empates nesse confronto direto, mas acredito que pelo momento e pelo elenco, o favoritismo aqui, na minha opinião, é do Atlético Paranaense, tá? A gente vai ver a odd está pagando 1,53 para o Atlético Paranaense vencer, na minha opinião tem valor, e a gente vai com a primeira opção com a dica casa vence e a segunda opção mais de um gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 Atlético Paranaense. Agora o nosso próximo jogo aqui, a gente tem um grande jogo aqui na Premier League, né? Vamos ter simplesmente Chelsea de um lado contra Manchester City. A gente vai ter esse jogo que acontece meio-dia e meio, e na classificação até o momento, galera, o Manchester City está em segundo lugar, porém ele vai buscar aí essa vitória porque, se eu não me engano, o Arsenal acabou de perder, tá, galera? Eu tô gravando esse vídeo aqui 10h30. Se eu não me engano, o Arsenal acabou de perder aí pro Bournemouth. Então é um jogo muito importante aí pro Manchester City buscar essa vitória e ainda manter viva a esperança de título, né? A equipe vencendo esse jogo vai a 64 pontos, lembrando que tem um jogo a menos do que o Arsenal, né? Então vai a 64 pontos e diminui, né, essa vantagem aí, que atualmente são de 9 pontos, vai diminuir para 6, né? Então, nesse jogo atrasado aí, pode diminuir para 3 e vai ter campeonato até o final aí por disputa do título, né? O Chelsea, por sua vez, quer se manter aí pelo menos entre os 6 melhores, na melhor das hipóteses ficar entre os 5 melhores para garantir vaga na Champions, né? Atualmente a equipe está em 6º lugar, 48 pontos, se vencer vai a 51, sobe, né, pega a posição aqui do Liverpool e torce pro tropeço do Liverpool, que joga contra o Fulham nessa rodada.
Confronto direto aqui a gente vai dar uma olhada, a gente vai ver aí 4 vitórias do Manchester City e um empate, né? Então assim, o favoritismo aqui nesse confronto direto é muito puxado aqui para o Manchester City, né? A odd para o Manchester City vencer 2,10 e uma odd de 3,10 para o Chelsea vencer. Aqui a primeira opção que a gente vai pegar, galera, é a dica ambos marcam, tá? Para bater gol das duas equipes. E a segunda opção, mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, 2-1 para o Manchester City. Agora vamos aqui para o campeonato da Turquia, Superliga. A gente vai ter aqui o nosso querido Galatasaray jogando em casa contra o Kocaeliaspor. Esse jogo que acontece 2 horas da tarde, válido pela rodada 29. E a gente vai ver até o momento o Galatasaray na liderança, isolado aí com 67 pontos, né? São 4 pontos de vantagem para cima do seu rival Fenerbahçe. E a gente vai ver aqui o visitante, né? O Kocaeliaspor, que está em 8º lugar com 34 pontos até o momento. No confronto direto entre essas duas equipes, o Galatasaray venceu 3 vezes e o Kocaeliaspor venceu 2, né? Então, fica ligado aí que essa equipe aí tem dado trabalho para o Galatasaray, pelo menos nos jogos mais recentes, venceu os 2, né? Então aqui a primeira opção que a gente vai pegar por segurança é a dica mais de 2,5 gols na partida, e a segunda opção aqui a gente pode arriscar aqui, galera, casa vence no primeiro tempo. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 casa, 3-1 para o Galatasaray. Agora, próximo jogo, campeonato francês, Ligue 1. Vamos ter aqui o Lyon contra o Lorient. Esse jogo que acontece 3h45 da tarde, válido pela rodada 29. Na classificação até o momento a gente vai ver o Lyon em 6º lugar, 48 pontos. Se vencer, ele sobe para a 4ª posição, chegando a 51 pontos, né, passando o Mônaco e também o Lille. E do outro lado aqui, o Lorient, a gente vê a equipe em 9º lugar com 38 pontos, né? É uma equipe que pelo menos vai se manter na primeira divisão. No confronto direto, se a gente for dar uma olhada, a gente vai ver uma vitória do Lyon, 2 vitórias do Lorient e 2 empates aí nesses últimos 5 jogos. Acredito que é jogo que é favorável sim pro Lyon, porém essa equipe aí visitante é complicada, né? Então por segurança a gente vai com a primeira opção com a dica mais de 1,5 gols na partida e segunda opção, casa vence. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 pro Lyon. Agora nosso próximo jogo aqui, joguinho bem interessante aqui do Campeonato Italiano Série A. A gente vai ter essa boa equipe do Como jogando em casa contra a Inter de Milão. 3h45 da tarde esse jogo, válido pela rodada 32. Até o momento, Inter de Milão líder do campeonato de forma isolada, bem próximo de conquistar esse título italiano, né, 72 pontos. Enquanto Como, que é a equipe aí que subiu recentemente da Série B para a Série A da Itália, vai fazendo a campanha muito boa, está em 4º lugar aí com 58 pontos, nos últimos 5 jogos não perdeu, né, 4 vitórias e 1 empate, e vai tentando aí beliscar uma vaga na Champions da próxima temporada, né, então vai ser um feito aí muito interessante, muito histórico, principalmente aí para essa equipe do Como, né. Agora a gente vai ver o confronto direto, né? Confronto direto aí são 4 vitórias da Inter de Milão e 1 empate nesses últimos 5 jogos. Aqui, primeira opção que a gente vai pegar, galera, dica mais de 1,5 gols na partida e segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, galera? Vou estar arriscando um empate de 2-2, tá? Acredito que o Como vai arrancar um empatezinho aí, 1 ponto nesse jogo contra a Inter de Milão. Agora vamos aqui para uma sequência de 4 jogos seguidos aqui da Série A do Brasileirão, tá, galera? A gente vai ter aqui o primeiro jogo, Botafogo contra Coritiba, né? 4 horas da tarde esse jogo, válido pela rodada 11. Botafogo vai estar jogando no tapetinho, jogando em casa, e vai tentar aí somar 3 pontos para poder subir na tabela, né? Atualmente a equipe está em 10º lugar com 12 pontos, vem de 2 vitórias seguidas, né? O Clássico na última rodada venceu o Vasco por 2-1, e antes disso tinha vencido também o Mirassol por 3-2. Então, o Botafogo vencendo, ele vai a 15 pontos, sobe aí umas 2 ou 3 posições, dependendo dos outros resultados, né? O Coritiba, por sua vez, vai fazendo uma boa campanha nesse início, 4 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, somando 15 pontos. Se vencer, vai a 18 pontos e entra aqui no G4 de forma momentânea, né? No confronto direto, se a gente for pegar aqui, a gente vai ver aí 3 vitórias do Botafogo, 1 vitória do Coritiba e 1 empate nos últimos 5 jogos. A odd pro Botafogo vencer, galera, 1,82, uma odd bem alta. Acredito que vale até a pena a gente fazer aí uma fezinha nessa vitória do Botafogo. Mas por segurança aqui, a gente vai pegar a primeira opção, a dica mais de 1,5 gols na partida. E segunda opção, casa vence. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 pro Botafogo.
Próximo jogo aqui do Brasileirão, a gente tem um clássico carioca da rodada, né? A gente vai ter Fluminense e Flamengo, né? O famoso Fla-Flu, 6 horas da tarde esse jogo. O mando vai ser do Fluminense, né? Mas a gente sabe que todos os jogos entre Fluminense e Flamengo é no Maracanã, né? Então, as duas equipes estão em casa. E a gente vai ver na classificação as duas equipes aí bem parelhas, né? O Flamengo aí, que é o visitante, 17 pontos, e o time da casa aí, o Fluminense, com 20 pontos em terceiro lugar, né? Então, lembrando que o Flamengo tem um jogo a menos, né? Então, se ele vencer esse jogo atrasado, ele chega na mesma pontuação aí de Fluminense e São Paulo, né? Que são equipes que estão aqui com 20 pontos. No confronto direto aqui, que é importante a gente dar uma olhada, galera, a gente vai ver 2 vitórias do Fluminense, 1 vitória do Flamengo e 2 empates, né? Então, assim, tem um equilíbrio muito grande nesse confronto direto. E detalhe, não costuma bater muitos gols nesse confronto, tá, galera? Então, a primeira opção que a gente vai pegar é a dica menos de 3 gols e meio na partida. E a segunda opção, fora mais de meio gol, né? O Flamengo para marcar um gol independente do resultado final. Possível placar para esse jogo, galera? Vou arriscar 1-0 Flamengo. Talvez um empate aí de 1-1, né? Um empate com gols aí de 1-1. 2-2 acredito que não acontece não, porque é jogo para poucos gols. Mas é 1-0 Flamengo ou um empate de 1-1. Agora vamos aqui para mais um clássico da rodada, agora um clássico paulista, né? O famoso derby paulista. A gente vai ter aqui o Corinthians contra o Palmeiras, né? Corinthians jogando em casa, 6h30 da tarde esse jogo. Na classificação até o momento aí a gente vai ver o Palmeiras líder do campeonato isolado com 25 pontos, né? Tá disparando. Tem que ficar ligado aí com esse Palmeiras, se disparar deu ruim. O campeonato vai acabar aí faltando umas 6, 7 rodadas aí de antecedência, tá, galera? Então já botou 5 pontos de vantagem pro segundo colocado. Então, se vencer esse jogo aí, já vai abrir mais uma vantagem boa, tá? E promete aí ser um jogo bem interessante pra gente assistir, né? Corinthians não vai viver um bom momento aí nesse início de Brasileirão, né? 2 vitórias, 4 empates, 4 derrotas. Porém, vem de uma vitória importante aí na Sul-Americana, né? Acabou vencendo seu jogo na Sul-Americana, não, pô, Libertadores. Na Libertadores aí venceu o Platense fora de casa por 2-0, né? E acabou conquistando aí sua primeira vitória aí na estreia, né? O que é muito importante. Já o Palmeiras na Libertadores acabou ficando num empate de 1-1 fora de casa. E com isso aí acredito que tem tudo para ser um confronto aí favorável para ninguém. Aqui a gente vai ver o Palmeiras 2 vitórias, Corinthians 2 vitórias, um empate, né? Ou seja, 2 vitórias para cada um e um empate nos últimos 5 jogos, né? Então não precisa dizer que vai ser equilibrado demais, né? Então aqui, galera, primeira opção, mais de 1 gol e meio na partida, e segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 1-1, tá? Talvez um 2-1 Palmeiras pelo momento. Agora, nosso último jogo aqui do Brasileirão Série A, galera, a gente vai ter Cruzeiro e Bragantino. Jogo aí também complicado, tá? Cruzeiro não tá tão bem assim. Bragantino é uma equipe boa, uma equipe que mantém uma regularidade interessante. Esse jogo vai acontecer 6h30 da tarde lá na casa do Cruzeiro, tá? E a gente vai ver na classificação, né? Até o momento o Bragantino 14 pontos, vem de 2 vitórias seguidas contra o Mirassol fora de casa e contra o Flamengo, 3-0, né? Então 2 vitórias seguidas, querendo ou não, isso aí dá motivação para a equipe. E do outro lado a gente tem o Cruzeiro, né, que está na zona do rebaixamento com 7 pontos em penúltimo lugar aí, 1 vitória apenas, 4 empates, 5 derrotas, né? Que campanha início, né? Bem complicado aí do time do Cruzeiro, né? Confronto direto aqui, galera, 2 vitórias do Cruzeiro, 1 vitória do Bragantino e 2 empates, né? Então assim, aqui eu acredito que a melhor opção que tem é o mercado de gols, né? Primeira opção aqui, mais de 1 gol e meio na partida. E segunda opção, casa vence com empate anula, né? Cruzeiro com empate anula aí para dar aquela segurança extra. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Cruzeiro, talvez um empate com gols. Agora vamos aqui para a Série B do Brasileirão, né? A gente vai ter aqui a segunda divisão do Brasileirão, vamos ter o São Bernardo, time de São Paulo jogando em casa, contra o Fortaleza. Esse jogo válido pela 4ª rodada, até o momento, nesse início aí, as duas equipes com a mesma campanha, né? Uma vitória, um empate e uma derrota, somando 4 pontos. A única diferença aí é que o Fortaleza tem um saldo de -3, né? Porque na estreia tomou uma cipuada de 4-0, né? E o São Bernardo tá com saldo zerado, né? 4 gols marcados, 4 gols sofridos, então nesse início aí as duas equipes bem parecidas, né? Agora, no confronto direto não tem nenhum jogo, né? Era bem difícil, né? Eu até achava que tinha algum pela Copa do Brasil, mas não tem. Mas se a gente for pegar os últimos 5 jogos aí do Fortaleza, 3 vitórias, um empate e uma derrota. E o São Bernardo, 1 vitória, um empate e 3 derrotas. Aqui a primeira opção que a gente vai pegar é a dica fora mais de meio gol, tá? Fortaleza para marcar um gol independente do resultado final. E a segunda opção, mais de 1 gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou estar arriscando um empate de 1-1.
Agora vamos para o nosso último jogo aqui, Campeonato da Argentina, galera. A gente vai ter aqui o Racing Clube contra o River Plate. 8 horas da noite esse jogo aí, válido pela rodada 14. Até o momento aqui o River Plate, né, o visitante, está em segundo lugar com 23 pontos, 24 vitórias seguidas, né, está numa sequência muito boa. E o Racing Clube em sexto lugar com 18 pontos até o momento, né. Até o momento aí é início de campeonato, mas vai se encaminhando aí esse grupo dos 8 melhores. Acredito que se mudar vai ser pouca coisa, tá? Mas a princípio eu acho que vai ser mais ou menos isso aqui, pelo menos nesse grupo B. No confronto direto aqui a gente vai dar uma olhada, a gente vai ver aí que o Racing Clube venceu 2 vezes e o River Plate venceu 3, né? Então assim, querendo ou não, tem o equilíbrio, né, nesse confronto direto. E a maioria dos jogos costuma bater muitos gols, então é interessante o mercado de gols aqui, tá, galera? A odd por Racing vencer tá uma odd de 2,70 e uma odd de 3 por River Plate vencer. Então aqui nesse jogo a primeira opção é a dica mais de 1,5 gol na partida e segunda opção fora mais de meio gol, tá? O River Plate para marcar um gol independente do resultado final. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, 2-1 por River Plate. Enfim, galera, finalizamos aqui os palpites para essa rodada de domingo. Eu espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante, tá? Sempre lembrando vocês aí, quando for criar seus próprios bilhetes, você pode estar utilizando de 2 a 3 jogos, nunca passar disso, tá? Sempre mantendo essa média de 2 a 3 jogos aí para criar seu bilhete. E eu também vou estar deixando aí o modelo, né, de bilhete agora no final do vídeo para vocês. Lembrando que é apenas um modelo, você pode criar seu próprio bilhete, seu próprio bingo, sempre utilizando aí os palpites aqui que eu deixei nesse vídeo para vocês, tá show, galera? E agora fica aí com o bilhete da rodada que ficou desse jeito, ó.